E aí, pessoal, tudo bem? Mais um dia e mais problema para resolver. Dessa vez eu não vou mexer nos carros, dessa vez o problema está aqui, na moto. Eu estou há bastante tempo sem usar, né? De vez em quando eu estava dando uma ligada nela, mas dessa vez ela nem ligou. Eu viro, ela faz um barulho esquisito, eu já botei para vocês verem. E ela tinha uns outros probleminhas também que eu estava enrolando para resolver. O farol de vez em quando está apagando, a seta tem um pedaço queimado, a lanterna traseira também pisca, acende, não acende. Então ela já tinha bastante coisa. Agora que ela parou de ligar, vamos aproveitar para dar uma geral. Mas antes da gente começar, já aproveita, se inscreve no canal, já deixa seu like, seu dislike, aquele negócio todo que vocês já sabem fazer também, e vamos lá comigo resolver esse problema. Bom, deixa eu dar uma apresentada nela aqui para vocês. Essa daqui é uma Suzuki Boulevard, ela é 2012, eu tô com ela tem 14 anos já, né? Quase 15. É quase que um Fusca também, né? 1.500 cilindradas. Gosto muito dessa moto e mexi em algumas coisas nela ao longo do tempo, né? Então deixa eu dar uma mostradinha para vocês aqui. Essa roda traseira dela aqui, pequenininha, ela é uma roda da 1800. Eu acho até que a 1800 chegou a vender uma época aqui no Brasil, mas não pegou muito. Mas na época que o dólar era mais barato, eu consegui importar uma roda da 1800 e troquei a roda traseira, né? Então ela ficou bem encorpada, ficou com uma roda bem maior, né? Mais larga, chama atenção na rua. Ela tá um pouquinho rebaixada também, se for ver a roda tá para dentro. Ela tem uma suspensão ajustável ali dentro. Foi uma das coisas que eu mexi. Outra coisa legal, essa capa daqui da frente, ela não tinha isso. O radiador ficava exposto aqui direto. Então isso aqui um amigo meu na época fez de fibra de vidro. Eu consegui fazer a tinta, né, bem igual à original também. Essa tinta é bem legal, aqui no escuro ela é meio vinho, mas quando bate o sol é um vermelho bem forte, tem bastante pigmento. E aí na época ele fez essa capa, ficou bem bacana também, deixou ela mais encorpada, eu acabei colocando. E ela tem uma diferença da maioria das que venderam aqui. Essa chegou a ser vendida oficialmente, mas a 1500, ela tem um balde aqui na frente. Eu sempre achei ele meio feio. E aí uma época a Suzuki começou a vender esse modelo que ela chamou de 1500R, que meio Frankenstein, né? Ela é uma frente meio esportiva numa moto mais custom também. Mas eu achei que ficou bem mais bacana assim, eu dei aquele balde e acabei pegando esse modelo na época. Dei essa mudada nela para deixar com a minha cara, botei esse arinho cromado aqui no tanque que não tinha também. Eu acho que é isso, ficou bem bacana assim, eu gosto muito dessa moto, não pretendo vender nunca. Vai virar raridade igual os outros amiguinhos aqui também. Então vamos lá, vamos tentar identificar o que a gente tem de problema aqui e vamos em frente. Bom, o primeiro passo nosso aqui vai ser tirar o banco, a bateria fica embaixo do banco. A gente tira essa capinha daqui do lado. E aqui embaixo tem a chave para destravar o banco. Aqui, os contatos dos fusíveis estão bem oxidados também. Provavelmente... Tem até um fusível esquisito aqui. Provavelmente não tem nada a ver com problema específico, nenhum desses é da ignição também, mas eu vou aproveitar para dar uma limpada neles logo. Só por via das dúvidas, né? Vai que... Não, nada feito. Bom, pelo menos a gente tirou a dúvida do fusível. O fusível está direitinho. Vamos para o próximo passo. Vamos começar tirando algumas coisas que a gente não precisa daqui. Lateral. Um tempo atrás eu tinha instalado uma tomada USB ali na frente, mas aqui no Rio de Janeiro é furado andar com celular também, então eu já tinha até soltado, mas nunca tirei o cabo daqui. Eu vou deixar ele pendurado já só para eu lembrar e depois vou cortar as braçadeiras aqui, tirar ele, mas já para tirar esse cara do caminho também. Bom, segurança em primeiro lugar, então vamos desconectar a bateria.
Isso do caminho, pronto. E vamos começar a dar uma olhada primeiro pelo lado de cá. O primeiro lugar que esse cabo aqui passa, do positivo, quando ele sai da bateria, ele vem para cá. E aqui a gente tem o relé da partida. Deixa eu desconectar isso aqui. Só para tirar o máximo do caminho aqui para facilitar. Deixa eu trazer vocês mais perto aqui. Tá vendo? O positivo da bateria, ele vem direto para esse terminal daqui. E daqui ele vai para o restante da moto. Eu vou desaparafusar aqui, vou limpar também. Ele não está muito oxidado, mas não custa nada dar uma limpeza também. Tá bom também, tá só um pouquinho oxidado. Eu vou dar uma limpada neles aqui. Vamos aproveitar que a gente deu uma limpada no fusível. Passar um limpa-contato aqui também. Esse aqui é mais difícil acesso, né? O da caixa de fusível ali é fácil se eu precisar limpar depois. Esse aqui é mais chatinho. Esse aqui é o cabinho que vem do positivo da bateria. Até que ele não tá ruim não, ele tava um pouco frouxo só. Não sei se pode ser parte do problema. Deixa eu pegar uma ponta melhor. Esse aqui eu acho que já tá no fim da vida útil dele de parafuso. Saiu. Nada melhor do que usar a ferramenta certa, né? Ou a errada que funciona também. Bom, de qualquer maneira não tá de todo ruim também, né? Vou botar só um limpa-contato ali. Desse lado daqui, se o problema fosse aqui, seria o parafuso do positivo da bateria um pouco frouxo, mas acho que não é isso não. Ainda tô apostando mais no negativo. Vamos fazer um teste a cada passo? Que é só para testar mesmo, para o desencargo de consciência, né? Cada passo aqui que a gente mexer e dar uma limpeza, vamos fazendo teste também. Mesmo problema, vamos para o próximo passo. Vou fazer um teste aqui para tirar a dúvida. Eu tô achando que pode ser a bateria. Eu quero ver se ela tá com queda de tensão quando tenta ligar, porque eu já tô começando a ficar em dúvida que seja aterramento mesmo. Vamos lá. Engraçado, a tensão nem chega a baixar, então o problema tá antes. Deixa eu tentar dar uma mexida nesses cabos. Pode ser que eles estejam amassados e não estejam fazendo contato com a bateria também. Vou fazer um teste aqui. Os auxiliares estão me olhando ali. Vamos começar com o negativo, porque geralmente eu suspeito do negativo nesses casos. Vamos fazer um teste aqui. Ela tem pelo menos que cair a tensão aqui quando a gente tentar ligar. Ou no mundo ideal ela deveria ligar, né? 1197. Deixa eu colocar mais perto aqui. Vamos tentar ligar. Cara, ela não tá caindo. Vamos apelar aqui. Cara, agora eu já tô achando que pode ser a bateria.
Com o auxiliar de partida ela pegou. Mas a questão é que essa bateria não tá ruim também. Ela pode estar cansada já com CCA ruim. E não tá aguentando tranco. Deixa eu tentar de novo. Vamos tentar limpar o positivo de novo? Mas tem alguma coisa estranha aqui, porque se ela pegou com auxiliar, ela tem que pegar também na bateria. A não ser que a bateria esteja muito ruim, mas ela não está caindo carga, né? Se ela tivesse ruim, quando eu tentei virar com ela, teria caído a carga aqui para 10, 9 volts. Vou fazer o seguinte. Ou o contato aqui não está sendo feito direito e quando eu boto auxiliar de partida eu estou pegando o cabo direto. E aí ele consegue uma energia mais consistente, né? Vamos tentar estressar isso aqui. Esse é só o primeiro passo, né? Depois tem mais um caminhão de problema nela aqui para resolver ainda. Mas se ela não ligar, não adianta nada. Tá? Bem apertado também. Vamos lá. Cara, isso pra mim não tá fazendo sentido não. Vamos tentar medir aqui de novo. Tô começando a achar que é assombração já. Bom, então vamos para a próxima hipótese aqui. Esse carinha aqui na frente é o motor de arranque, esse meio cilíndrico. E ali em cima dele, onde está ligado esse cabo com um protetorzinho de borracha, é o positivo. Ele está me parecendo meio oxidado daqui. Eu vou desmontar ele e vou dar uma limpada também, só por via das dúvidas. Vamos lá, tentativa 927,5. Depois de limpar o contato do motor de arranque, do positivo do motor de arranque. Não acho que seja isso, porque não deveria pegar com o auxiliar de partida, né, se fosse o problema lá. Mas, em todo caso... Estou começando a achar que só pode ser a bateria mesmo. Vamos pensar o que a gente pode fazer aqui. Vamos lá, passando um update aqui. Depois de todos os testes que eu fiz aqui, eu cheguei à conclusão de que tem 99% de chance da culpa ser da bateria. Deixa eu mostrar aqui. O que acontece? Eu limpei os contatos todos, tá vendo? Tá bem limpinho aqui. O negativo também, só o parafuso que tá meio cagado. Limpei o positivo lá do motor de arranque, o negativo tá bem preso também no chassi. Tentei fazer o teste aqui de virar com a bateria. Geralmente quando a bateria tá ruim e a gente tenta dar o start, a tensão cai no multímetro. Por algum motivo ela não tá caindo, ela fica em 12 ponto alguma coisa, quando eu dou o start ela cai para 11,9, mas só dá o estalo do relé de partida, que é esse daqui, e não tá ligando. Mas o que acontece? Quando eu boto o auxiliar de partida, ela pega de primeiro. Eu testei mais algumas vezes e todas pegou de primeiro. Então assim, o circuito por onde a elétrica passa para dar partida tá funcionando. Então assim, me sobra aparentemente só a opção de ser a bateria que tá ruim. Essa bateria aqui tem uns 3 anos já que eu instalei, só que eu dei mole umas 4 ou 5 vezes nesse período, daí eu deixei a moto parada e a bateria descarregou inteira. E essa bateria daqui é muito boa, mas se ela der carga baixa, ela começa a perder a vida útil dela também, ela começa a sulfatar as placas dentro e ela perde a capacidade de passar corrente. Então provavelmente foi isso que aconteceu, acho que pelo menos umas 5 vezes eu deixei descarregar e depois de muito tempo descarregada eu coloquei no carregador, ela voltou a funcionar e parou de novo, eu carreguei de novo. Então muito provavelmente ela chegou no final da vida útil dela. Eu encomendei uma bateria nova aqui, ela está prevista de chegar amanhã, então eu vou parar o vídeo por aqui. Para mim vai ser amanhã, para vocês vai ser daqui a pouco. A gente troca a bateria e continua com o resto das manutenções da moto. Eu vou mostrar aqui, deixa eu virar a chave porque fica mais fácil de vocês verem.
Essa seta traseira não é mais a original dela, né? Eu troquei a original porque eu achava muito feia, mas aqui se for ver, ó, esse modelo entra água quando pega chuva, então acabou que tem alguns LEDs queimados aqui já, tanto de um lado quanto do outro. Eu já comprei ela para substituir. Com a moto desligada não dá para ver muito, mas talvez... Ah, aqui ó. Por causa da vibração, essa moto vibra muito, ela tá com mau contato nos LEDs aqui da lanterna também. Então isso andando na rua fica acendendo e apagando. A gente vai desmontar também a traseira dela toda para fazer esse acerto. Mas chegando a bateria amanhã, eu continuo a gravação aqui e mostro para vocês, tá? Era basicamente isso. Ah, sim, e aqui na frente, essas conexões aqui dessa moto, o espaço é muito apertado para a quantidade de conector que tem. E onde ele está com mau contato é esse carinha daqui. Deixa eu ver se eu mexendo. Ah, aqui ó. Pronto. Tá vendo? Dependendo da posição dele, o farol apaga. Só mexendo aqui na caixinha dele, ó. Mexe para um lado, tá acendendo, ó, dá para ver ali o reflexo. Então eu vou desmontar esse aqui também, vou dar uma limpada nos contatos todos, deixar ela direitinha e tentar dar uma arrumada nesses fios também aqui, porque é muito fio para esse espaço apertado que ela tem aqui. E aqui acompanhando tem meus dois mecânicos também que estão auxiliando aqui no trabalho hoje. Ele tá com vergonha, tá se escondendo. E o outro acabou o turno aqui, tá dormindo já. Trabalhou muito, né? Bom, mas é isso então. Eu já pedi aqui a bateria, deve chegar amanhã. Chegando eu já troco ali, já ligo e já faço o resto do serviço também. A gente mata essa moto de uma vez e volta a brincar com os carrinhos, tá? Vamos lá, mais um dia, estamos aqui novamente. O Mercado Livre já entregou a bateria, já está aqui a nova. Vamos colocar e ver se ela vai funcionar, né? Funcionando, a gente já começa a troca das outras peças também. Simbora. Então eu tenho aqui a bateria antiga, é uma Motobat, eu gosto muito dessa bateria, ela dura pra caramba. Mas eu dei mole com essa, né? Eu deixei ela descarregar várias vezes e esse tipo de bateria você não pode deixar descarregar. Então ela até sobreviveu bastante, mas acho que ela finalmente chegou no final da vida útil dela. E aqui tá a nova que chegou. Vamos abrir? Eu acho muito legal esse lance dela ter os 4 polos, que facilita pra caramba a instalação. Bom, ela vem com os parafusinhos e as porcas, né? Vou tirar esse aqui. Só serve para atrapalhar a nossa vida. Ela é o mesmo modelo da outra. É exatamente o mesmo modelo. Apesar de que em cima dela... Deixa eu virar ela aqui. Então, uma diferença que eu vi aqui nela, apesar de ser exatamente o mesmo modelo, as duas são a MBTX16U. MBTX16U. Essa daqui, ela é mais antiga, né? Já tem uns anos que eu comprei. Ela vem indicando 270 cca. Já essa daqui vem marcando 245. Bom, mas é exatamente o mesmo modelo, né? Não tem por que dar errado. Inclusive, ela é equivalente ao modelo que é recomendado da Yuasa, de outras marcas também para Suzuki, para 1500. Então vamos lá, eu vou colocar no lugar e vou fazer o teste de ligar primeiro, vamos ver se vai dar tudo certo. Essa moto tem uma outra coisa que eu acho muito legal também, porque ela não tem corrente. Ela é eixo cardante para o caminhão. Então isso ajuda bastante a resolver aquelas questões que geralmente a moto tem, de que tem que esticar a corrente. Ela é legal também porque ela tem furo para trás, tem furo por cima. Isso ajuda bastante também. Eu já pedi outro conector também para trocar esse aqui do cabo do negativo, que esse aqui tá rachando, né? Ele deve chegar hoje mais tarde. Eu vou deixar esse aqui só para testar. E aí chegando o outro eu já troco também. Ele não é exatamente do mesmo modelo, é difícil de achar isso, mas eu comprei um de prensar, né, com a prensa hidráulica de 25 milímetros. Eu acho que ele vai segurar bem ali pro negativo. Mas chegando a gente faz o teste. Essa bateria é legal também porque você não precisa fazer aquela primeira ativação dela, né, de colocar o ácido. Ela é livre de manutenção, ela é gel na verdade e ela vem carregada. Eu vou usar para testar, mas de qualquer maneira eu vou dar uma carga nela só para deixar ela completinha antes de usar para valer. Vamos lá para a hora da verdade então. Bom, vamos voltar à prancheta de projetos aqui.
Eu tive uma ideia que eu podia ter feito antes e foi meio burro não ter feito, mas vamos fazer agora. Porque o que que aconteceu aqui? A bateria nova também não virou. Então a minha teoria caiu por água abaixo. Realmente eu dei mole com a bateria nova, mas aparentemente, com a bateria antiga, aliás, mas aparentemente ela tá boa. Então o que que eu vou fazer? Eu conectei aqui um teste de bateria. Vamos lá, a bateria tá... Deixa eu ver se dá para pegar melhor aqui. Fora do veículo. É uma bateria gel. Testar o CCA. O CCA nominal dela é 270, tá certinho. Testando. Tá. Então, ela deu um estado de saúde aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar mais. Ela deu um estado de saúde aqui de 81%, bom desempenho. Então, assim, a bateria no fim do dia não tá ruim. Ela tá cansada, né? O CCA dela deu 219. Ela funcionaria de boa ainda por um tempo, né? Então eu fui trouxa de ter comprado a bateria nova. Mas eu posso fazer um rodízio de bateria também ou tentar devolver aquela lá, vamos ver. Mas eu acho que eu vou ficar com ela. Eu gosto muito dessa bateria. Vamos tentar fazer mais um teste então, assim. O negativo aparentemente está certo, ele sai daqui da bateria, ele desce e prende num parafusinho, eu não sei se vai dar para ver, deixa eu botar a luz, que fica lá dentro do quadro, no motor. Aquele parafusinho ali, 8 milímetros. Ele termina ali. Eu já dei uma olhada, ele está limpinho também. Então eu estou começando a desconfiar que o problema pode estar no relé aqui de partida. Eu até dei mais uma desmontada nele para olhar, mas eu vou fazer um outro teste aqui só para tirar a dúvida. Eu vou colocar a bateria velha mesmo ali para fazer o teste. Ao contrário, né? Ela vai assim. Positiva para cá. Pronto. Precisei da outra mão aqui para poder soltar. Deixa eu parafusar ela aqui e vou fazer um outro teste. Bom, e qual é o teste que eu quero fazer aqui? Eu vou ligar a chave. Vamos tentar dar a partida aqui no start dela. Ó, não vai, mas está fazendo barulho de armado relé. Então qual é a minha ideia? Deixa eu pegar uma chave mais vagabunda para não estragar isso aqui. Pronto. Peguei uma de fenda mais ruimzinha aqui. A minha ideia é dar o start direto aqui nos contatos. E deu bom. Deixa eu desligar aqui. Então assim, resumo da ópera. Essa é a bateria velha. A limpeza no cabo, né, nos conectores, com certeza ajudou. Só que o problema está aqui no relé. Na hora que eu estou apertando o start, ele está armando, ele chega a instalar, ele provavelmente deve estar com os contatos oxidados por dentro. Então o que eu vou fazer? Eu não queria comprar um novo agora, mas eu vou tentar tirar ele dali, na verdade, eu vou tirar e vou ver se dá para abrir e fazer a limpeza dos contatos. Vamos lá. Desconectar a bateria de novo. Já perdi a conta de quantas vezes essa bateria entrou e saiu aqui. Ah, isso quer dizer o quê? Fui trouxa de comprar uma bateria extra? Fui. Podia ter testado a bateria antes? Podia. Mas porque o que acontece? Fica na cabeça já, né? A maioria das vezes que eu tive problema elétrico nos carrinhos ali, tanto a Kombi já tive, a Brasília e o Fusca, quase todas foi problema de aterramento. Era o cabo do aterramento que estava oxidado, era o parafuso que prende ele no motor que estava oxidado. E aí já assumi que aqui seria o mesmo problema também. Vamos tirar aqui os cabos do relé. Um dos cabos aqui é o que vem direto do positivo da bateria, esse daqui. Então ele tá bom, né? Porque fazendo contato aqui direto por fora funcionou. O que vai lá para frente pro motor de arranque. Ontem eu limpei o contato lá, né? Onde ele liga no motor de arranque, então ele tá bom também. Dá para desconectar aqui, tá ruim. Saiu. Então, esse cara daqui é o nosso culpado. Assim, agora isolado, 100% de certeza. E vamos ver se tem como abrir e fazer alguma manutenção, uma limpeza nele, ou se ele é selado. Se ele for selado, infelizmente eu vou ter que comprar outro. Vou tirar os fusíveis aqui. A princípio é um fusível só que está conectado mesmo, né? O outro é um fusível reserva só que fica aqui. Ele está me parecendo ser selado mesmo. Vai que ela ganha uma sobrevida, mas de qualquer maneira ela é original ainda, né? Eu acho que vale trocar. Calma.
Mas eu acho que a questão nem é aqui não, eu acho que é dentro, os contatos que o relé fecha internamente. Aqui em cima, não sei se dá para ver, tem dois conectores que estão bem oxidados também. Como ela não precisa ligar de verdade, eu não vou nem ligar o cabo da bateria, o positivo aqui. Aliás, na verdade o da bateria eu vou precisar, eu só não vou ligar o do arranque. Porque se eu não ligar o da bateria aqui, não vai ter energia para testar, né? E a ideia era essa. E aí a minha ideia agora vai ser só deixar o relé armar e desarmar um monte de vezes aqui para ver se ele destrava. Destrava não, né? Se ele se limpa, né? Com esse limpa-contato que eu joguei aí dentro. Vamos lá. Não façam isso em casa, viu? Isso é só para economizar R$ 80 da peça. Vamos tirar o positivo então. Bem melhor, né? Vamos botar aqui o cabo que vai para o motor de arranque. E vamos avaliar. Nada feito, né? Então vamos pedir a peça e esperar até domingo para chegar. Infelizmente. Já encomendei um relé aqui, deve chegar no domingo. Mas só para não dizer que a gente não tentou, vamos fazer mais uma tentativa aqui, ó. Vai que, né? Aí mesmo que resolva, é tipo um quebra-galho só para ela ligar agora também. E aí depois eu troco pelo outro. O ruim é só porque os que eu achei à venda são todos paralelos, né? Esse aqui é o original dela, é bem robusto. Pelo que eu vi da avaliação dos outros, eles são bem mais frágeis, né? Um plástico mais vagabundo. Mas funcionando é o que a gente tem para hoje. Para hoje não, para domingo, na verdade, né? Vamos tentar botar esse de volta aqui. Vou deixar aberto mesmo. Parece que umas pancadinhas nela no relé ajudou, né? Mas não é um negócio confiável, é quebra-galho mesmo, né? Gambiarra. Bom, vamos continuar aqui então. Eu vou tirar o excesso de fio, que são coisas que eu não uso mais. Isso daqui, esse par de fio, tá vindo da porta USB que tem aqui em cima. Como eu não pretendo mais usar isso, eu vou aproveitar e vou tirar logo. Se perguntar quantas vezes eu liguei alguma coisa nesse USB, acabou ficando aqui por razões históricas só. Vamos. Era isso aqui, ó. O portinho USB, uma tampinha para não entrar água, colada com fita dupla face. Vamos ver se eu consigo puxar ela de lá para cá. Mas eu acho que eu prendi ela com braçadeira aqui embaixo também. Duas coisas, né? Tem uma borracha aqui embaixo, porque essa moto tinha rabeta também, eu tirei a rabeta dela, na época, né? Tem muitos anos isso.
E já fiz uma manutenção nessa lanterna também. A primeira vez que ela quebrou foi um acidente, que eu caí, ela quebrou a lanterna aqui atrás, então eu acabei tendo que comprar outra e botei nova. E essa daqui ela tá inteirinha, ela só tá com mau contato dentro mesmo, mas é um problema meio que crônico dessas motos. Nada que a gente não consiga resolver com um pouco de gambiarra e perseverança. Ela tem uma gambiarra a mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Como eu tirei a rabeta dela, a parte de trás aqui desse acabamento dela ficava presa na rabeta. E aí eu tive que improvisar essa solução de contorno técnico aqui para poder segurar essa peça no lugar, porque senão ela ficava pulando muito. Isso é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? Como ela foi feita para ficar presa na rabeta, eu tirei a rabeta, eu acabei tendo que inventar esse sistema aqui na época. É outra coisa que eu nem lembrava também, né? Tanto tempo sem mexer. Pronto, tirando um lado só eu já consigo soltar ela inteira. Ela é basicamente isso aqui. Eu vou tirar a lanterna daqui para ficar mais fácil de mexer e vou desconectar ela aqui também do chicote. Bom, agora olhando ela desmontada aqui, eu começo a lembrar qual foi a gambiarra da época. Na verdade, eu aproveitei os parafusos que prendem a lanterna para poder fazer isso daqui e deixar ela presa no quadro da moto. Eu achei que eu não ia ter que tirar isso aqui, mas não tem muito para onde correr não, senão eu não consigo tirar a lanterna também. Uma coisa engraçada, essa daqui é a 1500 cilindradas, né? Aquela M90 lá fora, o nome dela. Aqui no Brasil, ela foi vendida pra caramba, lá fora ela é bem comum também. Vou deixar ela vazia aqui. Só que por incrível que pareça, essa lanterna você não acha aftermarket, você não acha paralela em lugar nenhum, nem aqui nem lá fora. Já a da 1800, que é a M109, você acha paralela, acha ela até transparente, que eu acho bonita. Essa aqui só acha original e vermelha para vender. Como ela já quebrou algumas vezes, né, deu esse mau contato algumas vezes, meio que já aprendi a lidar com ela. Então eu vou desmontar aqui, vou dar uma sondada geral, ver o que está acontecendo e depois eu monto de novo. Eu acho que eu fiz isso. Nossa, tá pior do que eu lembrava. Eu acho que eu fiz essa gambiarra daqui para ela parar de tremer. Cara, deve ter sido 2016. Por que eu botei isso aqui dentro? Só Deus sabe. Vamos tentar fazer de um jeito melhor, né? Já diz o nome, né? Gambiarra. Funcionou por um tempo. Eu acho que foi para pressionar esse daqui, porque o mau contato é aqui. Essa peça vibra com o tempo e vai quebrando o contato dos LEDs. Provavelmente foi o que eu fiz na época. Mas eu vou fazer de uma forma diferente, para não ficar um negócio tão feio assim. De repente, dependendo do estado disso aqui, eu posso até pensar em substituir esses LEDs aqui que são de barra, né, que são rígidos, por fita de LED também. Ela teria menos esse problema com a vibração, porque o lance é que essa moto vibra muito, né? E as peças não foram muito bem pensadas para suportar essa vibração. Pronto, saiu a última aqui. De verdade mesmo, eu não lembro por que eu fiz dessa forma na época. O que inclusive é uma excelente ideia, né? Botar metal perto de um monte de contato. Enfim. Tava funcionando até hoje. Eu tava fazendo um teste aqui com o soprador térmico. E aí eu acho que eu lembrei por que eu fiz isso da última vez, né? De abrir o buraco aqui. Eu posso até tentar ficar forçando aqui, mas eu tô bem inclinada a abrir logo isso aqui de vez. E fazer o acerto por aqui.
Tá vendo? O problema é que isso aqui fica solto, ó. Isso que faz ela vibrar. Vamos fazer do jeito errado? E aí a próxima vez que der problema, eu encomendo uma nova. Por que não usar um pouquinho da ignorância, né? Esse aqui eu nem tinha visto antes, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Deixa eu mudar o ângulo aqui. Ela tem um parafuso aqui e um parafuso aqui. E ele tá frouxo, ó, por isso que ela tá balançando. A traseira do parafuso tá aqui. A chave teria que entrar aqui assim. Eu vou terminar de canibalizar ela aqui, eu vou abrir mais um pouco isso. E eu vou ver se eu consigo, de repente, com um estiletezinho, alguma coisa, travar o parafuso ali. Vamos lá. Essa é a luz de freio, que é mais forte. E essa é a lanterna, que é mais fraca. Então, eu acho que se eu conseguisse travar... Tá vendo? O problema é que, ó... Quando essa placa aqui mexe, começa efeito... Tô com a mão na frente, né? Começa um efeito árvore de Natal ali dentro. Então, se eu conseguisse travar essa placa aqui... Ó, eu acho que resolveria o problema. Vou canibalizar mais um pedaço disso aqui. Bom, o que vale tentar? Eu não tenho nenhuma chave curta pequenininha, né? Então eu vou tentar com o alicate aqui. Ver se eu consigo apertar esse parafuso aqui no canto. Mas mesmo com ele, não tem muita margem para manobra aqui. Esse lado aqui ainda parece que tem um pouquinho mais. Mas a própria chave está meio no limite do tamanho que tem até o acrílico aqui da lanterna. Eu abri tudo que dava para abrir aqui sem perder muito a estrutura, né? Aqui eu acabei comendo até mais do que devia. Só que o problema é que não tem como chegar nos parafusinhos aqui de jeito nenhum. São 2 parafusos Phillips. Não tem chave nenhuma que eu tenha aqui que entre lá. E o pior é que nem é só a frente não, a parte de trás também levanta, ela deve ter afrouxado com o tempo. Então quando eu puxo aqui, eu não sei se vai dar pra ver por dentro da lente, mas ela mexe o bloco inteiro aqui, ó. Bem mal feito, né? Bom, eu não vou abrir o bloco inteiro também. Então o que eu tô pensando em fazer aqui é tentar fechar com cola quente mesmo, preencher aqui a parte de trás, até onde der, entupir isso aqui de cola quente e ver se ele vai segurar no lugar. O parafusinho ali eu pensei até em tentar afrouxar e botar uma arruela, mas nem para afrouxar eu consigo também. Talvez tivesse que ter tipo uma chavezinha Allen só com a ponta de fenda para poder virar ali. Vamos apelar para cola quente aqui mesmo. Enquanto isso eu tô com meus assistentes aqui, eles estão dando uma conferida ali no que eu já fiz. Ó. Eles são do controle de qualidade aqui. Ainda não secou, mas pelo menos não está mexendo. Vamos deixar ela secar um pouquinho. Enquanto a lanterna seca, vamos dar uma olhada naquele lance do mau contato do farol aqui.
Já é bem ruim, porque olha o ângulo que ele faz aqui fechado, né? Então, para dar mau contato aqui nesses cabos não custa nada. Eu vou desencaixar ele aqui, vou começar dando uma limpada nos contatos. Pronto. Não sei se dá pra ver, mas ele tá bem oxidado aqui por dentro. Deixa eu botar essa luz, tá vendo? Aqui também. Eu vou tentar dar uma limpada com a escovinha de aço e o limpa-contato aqui. Aqui parece que foi só a limpeza mesmo. Já deu bom, ela parou de piscar. Um problema a menos aqui. O último que falta agora eu acho que é o mais fácil de resolver, né? As novas estão aqui já. Vou deixar aqui em cima. Uma. Duas. Eu acho inclusive que eu comprei o modelo igual. É porque tá sujo, né? Mas eu comprei exatamente o mesmo modelo. Então isso significa que daqui a uns anos eu vou ter que trocar de novo. Que vai entrar água do mesmo jeito. Aqui eu vou fazer a ligação no formato modinha. Podia emendar e botar fita isolante? Podia. Não quero. Vamos seguir as tendências de mercado. Tão bonitinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora aqui. Abemos setas. Abemos alertas. Excelente. Vamos dar uma olhada aqui então no saldo da nossa lanterna. A cola secou bem já. Não tem mais aquele movimento aqui dentro, né? Tá bem travadinho. Eu coloquei em cima, vai dar pra ver, em cima dos parafusos eu coloquei bastante cola também. Já tem uma escorrida lá. Eu acho que pelo menos por um tempo vai segurar, né? Tá sem aquele jogo que ele tava aqui pra cima e pra baixo. Eu acho que vai segurar a vibração por um tempo até eu achar outra pra comprar.